Olá, aqui é o professor Eduardo da Escola Raimundo Mesquita, da disciplina de Geografia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início à nossa aula desta semana. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2, Cartografia e Representação do Espaço Geográfico, com o tópico Orientação e Localização na Superfície Terrestre, assunto que vocês vão encontrar no livro, da página 56 à página 60. E antes da gente iniciar nosso estudo, eu peço a vocês que abram o livro, né, para acompanhar a nossa aula. Lembrando a vocês que o livro é a principal fonte, né, de pesquisa no assunto que nós vamos estudar. Na página 56, nós vamos encontrar o tópico principal, orientação e localização na superfície terrestre, onde nós temos que, para nos orientarmos quando nos deslocamos de um lugar para outro, ou quando precisamos encontrar determinado local, utilizamos pontos de referência. Esses pontos de referência podem ser elementos da paisagem, como um estabelecimento comercial, uma escola ou uma árvore. Por isso, frequentemente utilizamos expressões como ao lado do supermercado, em frente à escola, logo após a farmácia, ou onde há uma árvore grande em frente para localizar um lugar. Além desses pontos, né, de referência, nós podemos também nos orientar pelos pontos cardeais, que é o nosso primeiro subtópico. Quais são os pontos cardeais? Né? Isso é vocês devem lembrar, né, que são norte, sul, leste e oeste. A orientação pelos pontos cardeais está presente em nosso dia a dia, quando observamos placas indicando direções como zona norte, zona sul. Outro exemplo são os estados do Rio Grande do Norte ou de Mato Grosso do Sul. Nesses casos, os pontos cardeais compõem o nome de alguns lugares na tentativa de auxiliar na localização. Então, assim, pessoal, nós vamos ter aqui que os pontos cardeais são muito importantes, né? Quando precisamos entender as informações presentes nas representações cartográficas ou em procedimentos de orientação. Toda vez que você pegar uma representação cartográfica, geralmente vai estar lá indicando, né, a direção norte. E aí, a partir daí, você tem os outros direcionamentos. Tá? Aqui na página 56 vocês vão encontrar a imagem, né, que mostra uma cidade. E aí nós vamos ter uma escola em destaque, né, que provavelmente seria o ponto de referência ao chegar nessa cidade. Né. Outro ponto que eu destaco é com relação, por exemplo, pode se orientar pelo Sol. Né. A posição em que o Sol aparece no horizonte ao amanhecer é a direção leste, né, como podemos observar nesta imagem. Olhando para a direção oposta ao leste, localizaremos o oeste, onde o Sol desaparece no horizonte no final da tarde. Né. E aí, esticando o braço direito na direção leste e o esquerdo na direção oeste, à nossa frente encontraremos a direção norte e atrás de nós a direção sul. Né? Seria um outro meio de a gente estar se localizando no espaço geográfico. Na continuação, nós vamos encontrar na página 57 o subtópico A Rosa dos Ventos e os Pontos Cardeais, onde nós temos a Rosa dos Ventos é um símbolo muito utilizado para orientar as representações cartográficas e serve para indicar os pontos cardeais representados na Rosa dos Ventos por siglas. Né? Na Rosa dos Ventos nós vamos encontrar também os pontos colaterais, né? Vocês têm aí as siglas e o nome de cada um, os pontos subcolaterais, também encontramos o nome e a sigla de cada um. Né? E esses pontos servem para que a gente tenha uma localização mais precisa. Né? Aqui logo abaixo nós temos uma imagem que representa a Rosa dos Ventos, né, com as suas respectivas identificações. Ainda que no livro, na página 57, você vai encontrar a orientação pela bússola, onde nós temos que a bússola é um instrumento de orientação muito antigo, e estudos indicam que ela foi criada pelos chineses no século X e depois aperfeiçoada por outros países, principalmente árabes e europeus. Né? E foi um instrumento, né, de grande importância nas grandes navegações, né, que vocês estudam lá na disciplina de História. E aí nós temos que, na atualidade, né, ela ainda é muito utilizada nas viagens marítimas e aéreas. Aqui na página 58 a gente vai falar sobre orientação e localização por meio das coordenadas geográficas. E aí nós vamos destacar aqui o conceito, né, de paralelos, ou a definição, né, onde nós temos que os paralelos são linhas circulares imaginárias traçadas horizontalmente sobre as representações do planeta no sentido leste-oeste. E aí nós vamos ter
principal paralelo, que é conhecido como linha do Equador, né? Outro ponto que a gente destaca aqui são a latitude, que medidas em graus corresponde à distância dos paralelos em relação à linha do Equador, né? Desse modo, a linha do Equador apresenta latitude zero. Então, o que é latitude? É a distância de um determinado ponto da Terra em relação à linha do Equador. Ainda sobre esse item, né, paralelos e latitude, nós temos que, além da linha do Equador, os paralelos que têm nomes específicos são o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico no hemisfério sul. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela também está no livro de vocês, na página 58, onde vocês conseguem, né, ter uma visão melhor da localização desses paralelos. Nós temos o globo terrestre, onde vocês podem ver essa linhazinha preta, né, representando a linha do Equador, o principal paralelo. E aí a gente vai ver que a linha do Equador ele é disposta na porção mais larga do planeta, a mesma distância tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, dividindo o globo em duas partes, hemisfério norte e hemisfério sul. Continuando o assunto coordenadas geográficas, nós vamos encontrar aqui os meridianos, onde nós temos o conceito, né, a definição, que diz o seguinte: os meridianos são linhas imaginárias traçadas nas representações da superfície terrestre que se prolongam verticalmente, ou seja, de um polo a outro, no sentido norte-sul. Ou seja, vai do polo norte ao polo sul, como vocês podem observar no globo terrestre na imagem anterior. Outro conceito que a gente destaca aqui é o conceito de longitude, medida em graus, corresponde à distância dos meridianos em relação ao meridiano de Greenwich, que apresenta longitude 0 grau. Ou seja, a longitude, pessoal, é a distância de um determinado ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Aqui nós temos a imagem do globo terrestre que mostra o meridiano de Greenwich. E aí nós vamos ter que o principal meridiano, conhecido por meridiano de Greenwich, divide o planeta em duas partes, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Como vocês podem ver aí na imagem, essa imagem está disponível no livro na página 59. E ainda sobre o meridiano de Greenwich, também ele vai ser conhecido como meridiano de origem por apresentar longitude 0 grau. Aqui novamente nós temos a imagem que representa o globo terrestre, e aí nós vamos ter horizontalmente a linha equatorial ou linha do Equador, e no sentido vertical nós temos o meridiano de Greenwich, para que vocês possam compreender melhor. Continuando aqui o nosso estudo, para que vocês possam compreender melhor coordenadas geográficas, né, nós vamos ter que no ponto de encontro entre um paralelo e um meridiano, marcados por suas respectivas medidas em graus, latitude e longitude, temos uma coordenada geográfica. E essa coordenada geográfica ela fornece a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Aí vocês vão ter aqui do lado, né, uma coordenada geográfica de São Paulo. Né? Vocês podem observar aí no mapa, na página 59. A gente vai ter lá 23 graus sul e 46 graus oeste. Né? São as referências, são as coordenadas geográficas em relação a São Paulo. Aqui quase finalizando o nosso assunto de hoje, nós vamos ter as coordenadas geográficas do Brasil, onde através da observação do mapa que vocês vão encontrar aí na página 60, nós temos a localização de algumas cidades brasileiras por meio de sua coordenada geográfica. Aí nós temos aqui São Paulo, que a gente já até falou anteriormente, né? Coordenada localiza-se na latitude 23 graus ao sul da linha do Equador e a 46 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Então dizemos 43 graus sul, 46 graus oeste. Manaus, no Amazonas, vamos ter aqui 3 graus sul, 60 graus oeste. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 30 graus sul, 51 graus oeste. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 20 graus sul, 54 graus oeste. Teresina, Piauí, 5 graus sul, 42 graus oeste. Eu acredito que com esse exemplo ajuda a gente a compreender melhor. Finalizando o nosso assunto de hoje, né, nós temos aqui o último subtópico,
Se trata do GPS, conhecido por Global Position System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS foi criado na década de 1970 nos Estados Unidos para fins militares, né? Um instrumento que é bastante utilizado, principalmente nos dias de hoje, né, para localização exata de objetos, né, ou pessoas na superfície terrestre, onde essas informações auxiliam a delimitação e a medida de elementos que depois serão representados cartograficamente como limites de municípios, propriedades, rios, morros, entre outros, né. GPS hoje, né, vocês conhecem, todo celular, né, tem lá o GPS que indica a rota a ser seguida, o caminho mais curto, a distância entre um determinado ponto a outro ponto. Então faz parte do nosso cotidiano, é, esse equipamento, né, essa tecnologia que está presente no nosso dia a dia. Aqui, pessoal, finaliza o nosso assunto de hoje. Peço a vocês que façam a atividade. Ao finalizar, envie no WhatsApp, né? E assim, utilizem um livro, estudem, façam a leitura do conteúdo que eu estou pedindo, que foi trabalhado nessa aula, né? E assim, peço desculpa pela qualidade, às vezes não sai do jeito que a gente quer, nós estamos aprendendo a mexer com essas tecnologias, né? Mas se cada um fizer a sua parte, no final, tenho certeza que nós estaremos com a consciência tranquila, né, de que fizemos o nosso dever. Então, bons estudos, um abraço a todos e até a próxima.